Passadas as eleições, o grande temor dos especialistas em saúde pública é do registro de uma segunda onda de Covid-19 aqui no estado do Piauí. A preocupação é que as aglomerações em festas natalinas possam favorecer o contágio. Sobre o assunto, eu converso agora ao vivo pela internet com o doutorando em engenharia biomédica, Saulo Araújo. Saulo, boa tarde para você, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Quero começar te perguntando sobre esta perspectiva, por assim dizer, de uma segunda onda, a terceira onda de contágio. Ela é real, não é isso? Bem, ela é real. Dado em vista as análises retrospectivas de outros países, inclusive o Brasil, onde os primeiros estados a terem um número maior de casos foram os estados do Sul e no Nordeste do Ceará, nós temos visto que existe um aumento significativo de casos hoje, né, nesses estados da Federação Brasileira e em alguns países europeus onde tiveram realmente picos com quedas bruscas no número de casos. Então a gente considera a segunda onda. O que é uma segunda onda, para que o telespectador possa entender melhor? Claro. É quando a gente tinha um número expressivo de casos, esses números foram substancialmente reduzidos e agora há um incremento significativo e muito sensível no número de casos. É importante que se diga, Lívio, que nós estamos observando, com dados do consórcio e da quantidade de pacientes que estão internados pela Covid-19, que embora o número de casos venha aumentando, a incidência de quadros mais graves e o índice de mortalidade, a taxa de pessoas que evoluem ao óbito pela Covid, ela vem reduzindo. Muito provavelmente atrelado à maior expertise das equipes profissionais de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, que lidam diretamente com esses pacientes com a Covid-19. É uma verdade incontestável, está todo mundo cansado de falar sobre pandemia, sobre novo coronavírus, sobre Covid-19. Mesmo assim, se observa na prática que a população vem perdendo medo dessa pandemia. Quais são os possíveis resultados dessa perda de medo por parte da nossa população? Conta pra gente. Talvez esse seja um ponto importante a ser discutido. Foi muito boa a sua colocação, tendo em vista que os cuidados para evitar a infecção pelo coronavírus, eles são os mesmos desde o início da pandemia. Talvez o que tenha mudado drasticamente nas últimas semanas ou nos últimos meses é a redução daquele medo, da ansiedade da população, principalmente da população leiga, quanto às taxas de infecção e quanto à gravidade. Então, as pessoas, de certa forma, relaxaram com as medidas básicas de cuidado, que não é o isolamento social, é o distanciamento social. As medidas de prevenção, como a utilização, a lavagem correta das mãos e frequente, o uso do álcool em gel, o uso da máscara, esses recursos, esses requisitos, eles não mudaram desde o início da pandemia. Talvez essa segunda onda, ela se caracteriza, ela se dá muito, o que está muito diretamente atrelado a isso, sabidamente, é essa redução do medo, essa despreocupação de grande parte da população, achando que a pandemia ela cessou, ou por estarmos fadigados de tanto falarmos sobre isso, ou porque muitas pessoas já tiveram, né, e não assumiram uma forma mais grave, uma infecção talvez mais branda, ou um organismo mais sabidamente preparado para controlar e para combater essa infecção. Saulo, tenho acompanhado algumas leituras a nível nacional e internacional acerca da evolução da pandemia do novo coronavírus. E vejo muitos especialistas falando que a vacina por si só, ela não garante, de certa forma, uma quebra desse movimento de evolução da pandemia, visto que é necessário, ao se somar ainda essa questão da vacina também, uma maior conscientização da população. Mais uma vez, respeitando o sentimento da população brasileira, o sentimento da população mundial, que está cansada de se falar em pandemia, em Covid, em novo coronavírus. Mas é importante deixarmos muito claro que a vacina por si só, sem uma colaboração da sociedade, não ajuda muito, não é? Talvez esse seja o grande enlace de toda a perspectiva que se lançou em cima da vacina. Muitas pessoas estão achando que a partir do momento em que a vacina estiver disponível em grande escala para a população mundial, o problema da Covid-19 será extinto. E isso não é verdade. Nós temos, embora um número raríssimo de casos de reinfecção, porque tecnicamente o que é uma vacina, Lívio? Existem várias formas de vacinarmos a população, mas as vacinas antivirais, elas literalmente usam, na maioria das vezes, um vírus com uma carga viral muito baixa, para que nós produzamos os anticorpos, as imunoglobulinas, que deixam o nosso organismo protegido contra esses agentes que, porventura, nós possamos ter contato.
O fato é que, embora nós tenhamos casos raros de reinfecção, é possível que esses vírus, né, o SARS-CoV-2, que é o vírus do novo coronavírus, da doença Covid-19, ele possa sofrer mutações, e nós tenhamos várias cepas virais, de forma que algumas vacinas elas não cobrem, o organismo não deixam totalmente seguro quanto a possíveis infecções pelo novo coronavírus. Então, mesmo que a vacina ela seja utilizada pela população mundial em ampla escala, e uma notícia é que o Brasil provavelmente iniciará a vacinação no estado de São Paulo no dia 25 de janeiro, nos traz já um certo alento, a gente não pode rebaixar quanto às medidas de distanciamento e preventivas contra a disseminação do vírus. Saulo, já está sendo promovida na internet, nas redes sociais, uma campanha #Vai Ter Natal Sim, muita gente dizendo que vai ter Natal com abraço, com beijo, com muita proximidade. E eu acredito que realmente é importante nós termos este ato de respeito pelo sentimento da população que está cansada, mas de certa forma é muito mais importante ainda falarmos sobre a necessidade de se manter uma saúde pública. Quando se fala em saúde pública, se fala de uma corresponsabilidade de todos os membros que compõem a nossa sociedade. Minha pergunta para você é justamente essa. Como então promover, participar, vivenciar o Natal, que é realmente esta data mais emotiva, que pede essa maior proximidade entre os núcleos familiares, sem deixar de lado a saúde pública? Conta pra gente. Tem uma resposta para essa minha pergunta? Sim. Se nós queremos vivenciar e nos fraternizarmos em natais futuros, é importante nós nos protegermos neste Natal que vinda. Então, se a gente tem esse anseio, e eu também me sensibilizo muito com o Natal, acho que é um momento ímpar para todos nós, independentemente da religião a qual nós sigamos, é de responsabilidade, você falou muito bem, Lívia, é de responsabilidade de todos nós, não cabe apenas aos profissionais da saúde ou órgãos públicos de assistência ou privados à saúde da população brasileira se preocupar, trabalhar dioturnamente, de forma extremamente estressante, se doando, enquanto pessoas, uma pequena parcela da sociedade, de forma irresponsável, lança mão de festas clandestinas, lança mão dessas aglomerações que incentivam e fazem com que a sociedade termine tendo esse sentimento de que não é importante fazermos essas medidas de distanciamento. Então, isso, de certa forma, traz um prejuízo enorme para todas as políticas públicas que os governos estão fazendo, né? O estado do Piauí, pelo fato de nós termos uma característica geográfica peculiar, não ser um estado tão aberto ao turismo, nós demoramos a ter os nossos picos da Covid nessa primeira onda, nesse primeiro surto. E a gente se preparou muito, as instâncias públicas, tanto a nível municipal, estadual, federal, como as instituições privadas, a gente teve esse tempo de nos prepararmos para isso. E a gente agora não pode baixar a guarda. A gente não pode simplesmente achar que dia 1º, ou melhor, o Natal, dia 25 de dezembro, tudo vai mudar. Ou então, dia 1º de janeiro de 2021, a gente pode fazer tudo que fazia antes, porque agora a gente está aberto e a vacina está aí, então não vamos mais nos preocuparmos com isso. Então, esse recado que você e nós podemos dar para a população é que abrir mão não é simplesmente abdicar do Natal, mas abra mão de um Natal com grandes aglomerações para que nós possamos viver outros natais futuros com abraços e com beijos entre os seus entes queridos. Saulo, muito obrigado pela tua participação, uma excelente tarde a você e volte mais vezes ao nosso jornal, viu? Eu que agradeço, estamos à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigado, boa tarde.